Os caminhos da Bíblia. Os israelitas no Egito. As histórias da Bíblia parecem ter se passado em uma terra distante, em algum lugar que já não existe mais. Na verdade, elas aconteceram em uma época e em um local específicos. A história bíblica começa na Mesopotâmia, com Abraão, e depois ela muda para a Terra Prometida. E depois disso, com José, o bisneto de Abraão, a história vai para o Egito e permanece durante os próximos 500 anos. Quando a história de José começa no livro do Gênesis, ele está na Terra Prometida vivendo com o seu pai, Jacó, neto de Abraão. Jacó tem 12 filhos. Seus descendentes ficarão conhecidos como as 12 tribos de Israel. Amava Jacó a José mais do que a todos os seus filhos, pelo haver tido sendo já velho, e ele lhe tinha mandado fazer uma túnica com várias cores. Seus irmãos, pois, vendo que seu pai amava José mais do que a todos os outros, aborreciam-no e não podiam falar-lhe com brandura. Aconteceu também que José referiu a seus irmãos um sonho que tivera, que foi a semente de onde ainda brotou maior ódio. A túnica colorida de José geralmente é associada com sua habilidade profética de interpretar sonhos. Quando José tinha 17 anos, seus irmãos invejosos planejaram matá-lo. No último momento, em vez de matá-lo, eles o venderam para comerciantes que passavam por Caná ou Canaã, a caminho do Egito. Eu vim ao deserto para refazer o caminho de José até o Egito, para vivenciar em primeira mão o que deve ter sido sua jornada como escravo. A Bíblia não descreve essa rota, mas as caravanas têm refeito essa viagem muito antes da época de José. Os estudiosos perguntam se os camelos eram domesticados na época de José. Mas certamente, quando a Bíblia foi escrita, eles haviam se tornado o principal meio de transporte nos roteiros pelo deserto. Para José, a viagem para o Egito deve ter sido uma jornada terrível, através de um terrível desconhecido. Mas para os beduínos, esse terreno árido e implacável é seu lar. Durante milhares de anos, eles foram os mestres da sobrevivência no deserto. E nós levantamos nosso acampamento com uma eficiência e tanto. A história de José, como todas as histórias da Bíblia que eu estava aprendendo, revelou um relacionamento não somente entre as pessoas e Deus, mas entre as pessoas e a terra. Aqui, entre os beduínos, a história de José é parte de sua tradição do deserto, assim como parte de sua religião. Os muçulmanos consideram Abraão um profeta, assim como seu bisneto, José. Eu perguntei o que eles sabiam sobre José. Deus deu a José metade da beleza do mundo. Ele era muito bonito e o filho favorito. Seus irmãos ficaram com inveja dele e o ridicularizaram por ser um sonhador. Quando José conta aos irmãos seu sonho prevendo que um dia ele governará sobre eles, os irmãos, tomados pelo ódio, decidem jogá-lo num poço. Mas depois que os irmãos de José fazem isso, como ele sai dali e vai para o Egito? Depois de ter sido jogado no poço, uma caravana que ia para o Egito passa por ali, e os irmãos de José decidem vendê-lo como escravo.
Na época em que José chegou ao Egito, essa era a civilização mais poderosa do mundo. E não havia melhor lugar para se sentir essa grandeza do que o templo de Karnak, na antiga Tebas, atual Luxor. Hoje, mesmo em ruínas, ela se qualificaria facilmente como uma das maravilhas do mundo. Para os antigos egípcios, ou mesmo para um israelita, aproximar-se do que ainda é o maior complexo de templos do mundo deve ter sido algo absolutamente incrível. Que a suavidade da noite lhes dê as boas-vindas, ó viajantes do Alto Egito. Mesmo para os olhos ocidentais modernos, sua escala é quase inimaginável. Karnak é grande o suficiente para conter pelo menos 10 Notre-Dames e 20 Partenons. A chave para a força dos egípcios era o Nilo, o rio mais longo do mundo. Ele começa na África Central, vai para o norte, atravessando a Etiópia e deságua no Egito. Muito antes de Roma, todos os caminhos levavam ao Egito. Enormes caravanas de comércio chegavam do sudeste e cruzavam o deserto, vindo da Terra Prometida. Mercadores traziam todos os tipos de carga: vacas, ovelhas, cabras, camelos e, sim, humanos. No capítulo 39 do Gênesis, José é vendido como escravo para a casa do general das tropas do faraó, Putifar. A esposa de Putifar tenta seduzir o belo jovem José, mas José recusa. Então ela o acusa de tentar seduzi-la. José é levado para a prisão do faraó. Descia até as margens profundas do Nilo para explorar a religião em sonhos no Antigo Egito. Aqui, nessa sepultura real, como na que o rei Tut foi encontrado, imagens de Sete em sua primeira jornada durante a noite rumo à vida após a morte lotam as paredes. Me senti como se estivesse adentrando em algum santuário religioso particular. Na morte, a jornada noturna era permanente. Na vida, a jornada noturna do sono é temporária e cheia de sonhos. Os egípcios adoravam muitos deuses, mas o centro de sua religião era o deus Sol, Ra. Era quando o sol se punha que os mistérios da escuridão apareciam. Sacerdotes capazes de interpretar essas mensagens noturnas ou sonhos eram pessoas de muito valor. Durante seu tempo na prisão, José também se torna conhecido como um talentoso intérprete de sonhos. Sob a sombra da esfinge, eu me encontrei com o famoso egiptólogo Dr. Gabi Gabala para explorar o significado dos sonhos na vida egípcia e na Bíblia. A esfinge foi construída por um faraó há quase 5.000 anos, mas depois ela entrou no sonho de outro faraó. Isso tem a ver com o sonho, certo? Foi feito por Tutmoses IV?
Bom, este é Tutmoses IV, e isso descreve o sonho dele antes de se tornar faraó. Vê? Você não pode descansar à sombra da esfinge. E quando ele descansou lá, a esfinge, que era o deus deles, Horus, aqui temos Horus no horizonte, vem a ele em seu sonho, e na verdade fala com ele. O jovem príncipe, Tutmoses IV, sonhou que o deus Horus havia lhe prometido a coroa do Egito se ele tirasse a areia em torno da estátua. Como faraó, Tutmoses entalha a profecia de seu sonho na pedra. Muito tempo depois, os sonhos de outro faraó forneceriam um momento dramático à história de José. Então o faraó teve um sonho. Parecia-lhe que estava sobre o rio, do qual saíam 7 vacas, por extremo formosas e gordas. Depois saíam do rio outras 7, todas desfiguradas e extremamente magras. Essas últimas devoraram as primeiras, que eram bem nutridas. O faraó dormiu e teve um segundo sonho. Eram 7 espigas muito gordas e muito formosas, que saíam de uma mesma cana. Apareciam também outras 7, muito chupadas por causa de um vento abrasador que as abatera, e as últimas devoraram as primeiras, que eram tão formosas. O faraó tira José da prisão para que ele interprete seus sonhos. José declara que seus sonhos significam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. José recomenda que o faraó conserve o alimento colhido na época da abundância para usá-lo durante a época da fome. O faraó fica tão impressionado com o plano de José que o coloca à frente de seu comando. No capítulo 12 do Gênesis, Abraão sai da Mesopotâmia sozinho com sua família. Agora, menos de 3 gerações depois disso, seu bisneto, José, se torna o segundo no comando do maior império da terra. E a Bíblia, que antes está interessada na peregrinação de pastores, de repente se torna interessada nos detalhes do poder real. O título de José era de vizir, ou primeiro-ministro. Um papel que ficou memorizado nas paredes das sepulturas reais. O egiptólogo Dr. Yasser Izzat me levou para um tour no Vale dos Reis. Obrigado. Esta é uma das sepulturas mais belas nessa área. Todas essas são imagens do vizir? Sim, sim. Como você pode ver em toda parte, eles tentam mostrar o título do vizir. Está vendo o círculo azul em cima? O círculo com pintinhas dentro, estou. É, acima dele. Você vai ver na frente. Sim, que sinal é aquele? Sim, aquilo significa aqui, da cidade. Tem uma coisa que eu quero ler para você. Na Bíblia, na história de José, no Gênesis capítulo 41, a Bíblia diz: Vês, eu te constituo hoje governador sobre todo o Egito. A Bíblia ainda diz: e ao mesmo tempo, tirando o anel que tinha na sua mão, ele o meteu na de José, fê-lo vestir uma túnica de linho fino e pôs-lhe ao pescoço um colar de ouro. Você acha que aconteceu isso mesmo aqui? Sim. Então é quase como se você conseguisse desenhar uma conexão direta entre os hieróglifos na parede e o que está escrito nesse livro. Sim, isso. Quando a fome que José previra se espalhou além do Egito, muitos estrangeiros vieram para o país atraídos pelas suas reservas de alimento, incluindo a família de José, seus 11 irmãos e mais tarde seu pai, Jacó. Jacó tem um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Seus descendentes serão conhecidos como os israelitas. Eu sou José, teu irmão, a quem vendestes ao Egito. Não temais e não vos aflijais por ter me vendido para estas terras, porque para a salvação vossa me mandou Deus ao Egito. Tu habitarás na terra de Gésem, estarás ao pé de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas e os teus rebanhos e tudo que tu possuis.
A família de José, de cerca de 70 membros, se estabeleceu nas ricas terras do Egito, Goshen, na fértil área do Delta, próximo à foz do Nilo. Os israelitas vivem com prosperidade e multiplicam-se no Egito durante mais de 4 séculos. Parece que eles encontraram um verdadeiro lar. Eu vim ao Delta para explorar e descobrir como era a vida deles na época. As evidências arqueológicas não revelam especificidades sobre o templo dos israelitas no Egito, nem sobre sua cultura, suas leis e os rituais do que ficaria conhecido como judaísmo. A observação do sabá, os feriados e o kosher seriam criados depois que eles deixaram o Egito. Parece claro, porém, que alguns elementos da religião israelita foram influenciados por sua longa estada no Egito. A ideia do tabernáculo e a estrutura de seu templo posterior, por exemplo. Porém, mais especialmente, sua ênfase em contar histórias. Não foi apenas o tamanho dos templos egípcios que impressionou os adoradores que vieram até aqui. Entalhados nas paredes estão livros de textos virtuais de sua antiga religião, contando a história dos deuses e de seu poder sobre a terra. A Bíblia pode ser o começo da religião ocidental, mas ela também é a culminação de um sentimento oriental profundo, de como se faz uma pessoa contando-se histórias. Os egípcios, em particular, estavam interessados nos componentes que fazem uma boa trama: sexo, revanche, poder, desespero e reconciliação. Histórias com as quais todos os níveis da sociedade egípcia pudessem estar relacionados. Conclui-se que quando os israelitas chegaram ao Egito e entraram em contato com todos esses escritos, sua própria arte de contar histórias também melhorasse. A história de José na Bíblia também inclui uma referência a uma das práticas mais bem conhecidas dos egípcios com relação aos mortos. Para que a alma de uma pessoa entrasse na vida após a morte, ela precisava de um corpo. E isso inspirou a técnica de conservação mais famosa da história: a mumificação. A Bíblia diz que o pai de José, Jacó, foi mumificado. Então eu fui falar com uma das principais autoridades egípcias em mumificação, a doutora Salima Ikram. Deixa eu ler para você uma frase do último capítulo do Gênesis. Então José ordenou que os médicos embalsamassem seu pai. Isso levou 40 dias, que é o período total do embalsamamento. O que está acontecendo aqui? Basicamente, Jacó foi mumificado. O embalsamamento, na verdade, envolve todo o processo de preparação. Leva 70 dias. Mas 40 dias são usados para a verdadeira conservação do corpo, onde todos os líquidos do corpo são retirados e o corpo se torna um tipo de tábua dura, mas bem conservada. E o fato de o texto dizer 40 dias em particular, isso é verdadeiro para você? Sim. Uma coisa muito interessante sobre a mumificação é essa coisa de 40 dias. Porque eu acho que em muitas culturas e muitas outras religiões, você acaba tendo esses 40 dias associados com luto. Depois que o corpo era completamente dissecado, ele tinha que ser enrolado em panos. E isso levava outros 30 dias, dando um total de 70 dias. E aí começa a colocação das faixas, e à medida que se enrolam as faixas, são recitados feitiços. E às vezes eles fazem inscrições nas próprias faixas com os feitiços, porque você está criando uma barreira física, assim como uma barreira metafísica contra demônios e outras coisas que poderiam vir atacar o corpo. Então a primeira pessoa embalsamada na história foi o pai de José e depois o próprio José também. Mas eles não eram faraós. Pessoas que não fossem faraós também eram embalsamadas? Sim. Todas as pessoas que tivessem uma posição privilegiada na sociedade.
Temos sepulturas que foram encontradas relativamente intactas e que eram de arquitetos ou nobres. Eles eram enterrados não só com os ornamentos funerários normais, mas havia vários caixões e sarcófagos, carruagens, cadeiras, alimentos, óleos, ungüentos, pilares, joias, roupas que eles usavam no dia a dia, camas, todas essas coisas. A Bíblia parece estar fazendo um tributo ao Egito, dizendo: queremos honrar sua cultura, dizendo: realmente gostamos de vocês. O Egito era visto como um tipo de cultura chique no mundo antigo. Os gregos aprenderam com eles. Eles vieram da Alexandria porque achavam que a sabedoria dos antigos egípcios valia a pena. Mesmo o judaísmo tendo vindo depois disso, e em seguida o cristianismo e o islamismo, que tinham um sistema diferente de crenças, mesmo assim, as pessoas de hoje ainda podem fazer essa conexão humana com os antigos egípcios? Com toda certeza, porque na verdade tudo é a mesma coisa. Eu acho que não importa qual seja seu passado religioso, haverá sempre essas pessoas que tentarão estender seu tempo de vida e tentar fazê-la continuar depois da morte de alguma maneira. Isso lhes dá esperança. No Antigo Egito, as embarcações auxiliavam os espíritos em sua travessia para a vida após a morte. Perto do final de sua vida, pouco antes de José ser mumificado e partir para sua jornada final, ele reúne os irmãos e diz: eu vou morrer. Deus vos há de visitar depois da minha morte e vos há de fazer passar dessa terra para que ele jurou que haveria de dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com essas palavras, José parece prever o êxodo. Ele parece saber que um faraó não muito amigável irá escravizar os israelitas e que Deus irá libertá-los e levá-los à terra prometida. No final de sua vida, José é mais que um intérprete de sonhos. Ele é um profeta. Minha jornada agora me leva aos maiores símbolos do Antigo Egito. As pirâmides de Gizé, fora do Cairo. Eu esperava confrontar uma das mais persistentes lendas da história bíblica. Teriam os israelitas construído as pirâmides? Pirâmides eram câmaras mortuárias projetadas de forma que a alma do faraó pudesse ascender para um lugar mais próximo do Deus Sol, mas seu tamanho gigantesco serviu para um objetivo mais terreno, o de lembrar os súditos do faraó de seu incrível poder. A Bíblia nunca mencionou essas pirâmides, mas desde a Idade Média, os ocidentais tentam decifrar o seu significado. Elas se tornaram um símbolo da opressão sobre os israelitas. Ainda assim, se olharmos na cronologia básica da Bíblia, a ideia de esses monumentos terem sido construídos pelos israelitas é impossível. Eu fiz as contas. Se Abraão nasceu por volta de 2000 anos atrás, isso coloca José no ano de 1700 a.C. e os israelitas em 1300. As pirâmides foram construídas no ano de 2600 a.C. É uma diferença de 1500 anos. Isso equivale à distância entre nós e o Império Bizantino. Nós não construímos Constantinopla e os israelitas não construíram as pirâmides. Mas quem quer que as tenha construído deve ter sido um trabalho muito perigoso. Tentar escalar uma é tão arriscado que o governo as fechou ao público depois que dezenas de pessoas morreram tentando fazer isso. Tivemos que obter uma permissão especial. E verdade seja dita, eu morria de medo. Obrigado, muito obrigado. De nada. Qual é a altura disso? 143 metros. Poxa, isso é muito alto. Isso é plano? Opa! Plano. E aquela tem 148 metros? Isso é um metros? monumento de 148 metros. Essa pirâmide. Então alguém removeu o topo dessa? Sim.
E a 3 metros de altura. Essa tem 3 metros de altura. Para que lado fica o Cairo? Tem. Para lá. Ok. Dá para ver o Nilo daqui? Sim, olhe para esse lado. Ah, sei. É bem ali. De uma certa maneira, a Bíblia e as pirâmides têm muito em comum. Ambas são esse grande monumento da antiguidade. Mas elas também são diferentes. Porque a religião egípcia não sobreviveu. E a religião bíblica, sim. Por quê? Porque em sua jornada, os israelitas levaram consigo o melhor da cultura mesopotâmica e apresentaram a noção de um Deus universal e abstrato, com ideias novas, mas limitadas, e tendo que enfrentar os poderes maiores ao norte e ao leste, os antigos egípcios acabariam sendo extintos. Na Bíblia, um faraó também temeu um poderoso inimigo. Agora surgiu um novo rei no Egito que não conhecia José, e disse a seu povo: Vede que o povo dos filhos de Israel está muito numeroso e que é mais forte do que nós. Oprimamo-lo, para que não suceda que eles se multipliquem ainda mais, e se sobrevier alguma guerra, se una com nossos inimigos. Constituiu sobre eles, pois, certos intendentes de obras, a fim de os afligir com encargos, e os israelitas edificaram ao faraó as cidades das tendas Fitom e Ramsés. Para entender essa parte da história, eu fui à estação ferroviária do Cairo, para ir de trem até onde ficavam as cidades de Fitom e Ramsés. Essas cidades já foram centros agitados de comércio internacional, o que poderia explicar o grande ajuntamento de imigrantes ali, incluindo talvez os israelitas. No trem, eu me encontrei com o professor Gabala para explorar a área do delta onde os israelitas podem ter trabalhado para o faraó em seus ousados projetos de construções. Eu perguntei a ele se Ramsés II pode ter usado fazendeiros para ajudá-los a construírem as cidades. Bom, ele não precisava porque já havia gente de fora aqui no Egito. Naquela época, os estrangeiros chegavam ao Egito ou como prisioneiros de guerra e até eram vendidos como escravos de lugares como a Síria e a Palestina. E muitos deles se estabeleceram no Delta Oriental porque era onde ficava a capital. Então, quando lemos nos primeiros capítulos do Êxodo que os israelitas estavam vivendo em Goshen e construindo as cidades de Fitom e Ramsés, eles são parte de uma rede de estrangeiros que estavam ajudando a construir tudo isso. Bom, isso é verdade. No coração da terra de Goshen você encontra Pi-Rameses, a capital desses lugares. Primeiro fomos em direção à antiga cidade de Fitom. Menos de 18 quilômetros a noroeste do Cairo, e bem silenciosa hoje em dia. Goshen já foi uma área em desenvolvimento de agricultura e comércio. Então esse é Ramsés II? Sim, esta é uma de suas estátuas. E quantas foram feitas para ele enquanto era vivo? Centenas. Ramsés II era um construtor mestre. Ele construiu o grande templo em Abu Simbel, aumentou os templos de Karnak e Luxor. E ficou acima de todos, entalhando seu nome sobre os dos primeiros faraós. As pedras foram trazidas para cá de outras cidades. Eles traziam todas as pedras da antiga capital, traziam tudo para cá. Essa deve ter sido a principal entrada da cidade. Entramos pelo portão que deve ter tido portas enormes de madeira cobertas com bronze. Até nas ruínas, percebe-se que o arquiteto era um gênio. O planejamento sofisticado e o trabalho habilidoso dos trabalhadores responsáveis pela construção dessa cidade ficou bem evidente. Então aqui temos uma longa narrativa. A inscrição aqui mostra que ele é o rei das duas terras. Esse é um dos seus títulos. E esse é o título de Ramsés? E sim, isso mesmo. Magmet Ra Sitet in Ra. Ra sendo o sol. O deus sol aqui, aqui e ali. Então ele é o escolhido do deus Ra. Se esse é o nome dele, então essa é a figura dele? Essa é a figura dele. Ele está fazendo oferendas ao deus da criação, Atom. E dá para ver as oferendas dele aqui. O título que vimos antes e o nome verdadeiro dele, Ramsés. Muitos estudiosos consideram Ramsés II o faraó que aparece na história da fuga dos israelitas do Egito.
Ele é pintado como um rei cruel em filmes como Os 10 Mandamentos. O filho dele, Mernepá, também é um candidato provável. As primeiras referências feitas a Israel no Antigo Oriente Próximo vêm de uma inscrição feita por Mernepá. Será que eles cultivavam mais de um tipo de colheita aqui? Geralmente sim, eles cultivavam colheitas próprias do Egito. Será que havia mais árvores aqui no passado ou essa paisagem era assim mesmo? Eu acho que no Egito Antigo, essa área era mais um grande pântano. Nesses campos verdes, sobrou pouca coisa da grande cidade de Pi-Ramsés. Os fazendeiros criam pombas aqui, onde antes ficavam os monumentos aos reis. No Alto Egito ainda podemos ver os antigos templos, mas nessa parte não existe mais nada. Por quê? Porque as coisas estão diferentes e os templos estão no deserto. E é por isso que não temos nem pedras aqui. As pedras tinham que ser importadas. Por exemplo, essa pedra, isso é calcário, deve ter vindo das proximidades do Cairo. As pedras devem ter vindo do sul. Se os monumentos não foram feitos de pedra, do que foram feitos? Tijolos de argila. Então, quando lemos nos primeiros capítulos do Êxodo que os israelitas estavam em Fitom e Ramsés construindo essas cidades com tijolos de argila... Deve ter sido aqui. No exato local onde a Bíblia diz que os israelitas devem ter se curvado perante um faraó opressivo, os tijolos usados nas cidades do Antigo Egito ainda são feitos da mesma maneira. As ruínas desse antigo vilarejo para trabalhadores oferecem pistas de como os israelitas podem ter vivido enquanto trabalhavam para o faraó há mais de 3.000 anos. Essas casas eram feitas de uma mistura de pedra e argila? Tijolos de argila, sim. Todas de tijolos de argila? Isso mesmo. Me fale sobre uma dessas casas. Esta é a passagem por dentro da casa. Esta é a entrada para a casa. Então ela era coberta ou isso é o lado de dentro? Não, isso é uma cobertura. Isso aqui é a cozinha. Tem outro cômodo aqui. E o que aconteceu aqui? Tem mais 2 quartos aqui e um quarto para as crianças. E um quarto para o homem e sua esposa. E tem mais quarto aqui? E aqui é a parte final da casa. Todas essas coisas que eles não usavam punham nesse lugar que parece um closet. É, tem um closet aqui. Muitos especialistas concordam que, embora os israelitas tenham sido forçados a trabalhar sob condições duras, eles tinham boas casas. Mais tarde, quando os israelitas saíram do Egito e foram para o deserto, eles se lembraram de sua época aqui, com abundância e alimento. Essa é uma coisa muito comum para qualquer pessoa. A gente pode até reclamar, mas depois a gente fica com saudades. Em algum lugar aqui, nessa paisagem dos pântanos do delta do Egito, aparentemente parada no tempo, tem início um novo capítulo da Bíblia, a história da fuga dos israelitas do Egito. O livro do Gênesis tem 4 personagens principais: Abraão, Isaac, Jacó e José, além de Adão, Eva e Noé. Mas um personagem dominará os próximos 4 livros, do Êxodo ao Deuteronômio. Ele, é claro, é Moisés. Ele é de longe o personagem mais central na Bíblia hebraica, mesmo sendo um dos heróis mais humanos já criados. A história começa entre a vegetação na parte mais rasa do rio, com uma mãe desesperada para salvar seu filho recém-nascido. O faraó teme que os israelitas estejam se tornando numerosos demais e ordena que todos os israelitas recém-nascidos sejam jogados no rio para morrerem afogados. Uma mãe desafia o faraó e dá ao seu filho uma chance de viver. Quando não pode mais escondê-lo, ela o coloca em um cesto e o deixa à deriva no rio. A irmã do menino fica observando a distância para saber o que será feito dele. A filha do faraó está tomando banho no rio quando vê o cesto entre a vegetação. Então ela pede que uma de suas damas vá apanhar o cesto, e quando ela o abre, ela vê a criança que se tornaria seu filho. Ela leva o menino para casa e lhe dá o nome de Moisés. O nome parece vir da palavra egípcia nascido de,
E é a mesma raiz usada nos nomes dos faraós Tutmoses e Ramsés. De qualquer maneira, a Bíblia aqui chega mais próxima do coração do Egito. José é o segundo no comando depois do faraó. E agora Moisés é criado na casa do faraó. A Bíblia fala agora dos dias em que Moisés, já adulto, põe os olhos sobre os que sofrem. Ele vê um egípcio batendo num hebreu e mata o egípcio, escondendo-o na areia. Quando o faraó fica sabendo disso, ele quer matar Moisés, mas Moisés foge de sua vista. Moisés acabou chegando à terra de Midian, um antigo território que acredita-se estar no que hoje é o sul da Jordânia. Em Midian, Moisés encontra uma esposa e trabalha como pastor. Então, um dia, sem aviso, Deus fala com ele de dentro de uma sarça ardente. Deus pede a Moisés que liberte os escravos israelitas que estão sofrendo no Egito e que ele os leve para a terra prometida. Para essa tribo de beduínos, a sarça ardente é uma das suas tradições orais passadas, de geração a geração. Deus não falou dentro da sarça. Ele usou a sarça ardente para atrair Moisés a esse lugar. Assim, poderia falar com ele. E quando Moisés ouviu aquela voz, ele ficou com medo? Sim, ficou. Mas Deus lhe disse para não ter medo. Ele disse: sou seu Deus e você é meu mensageiro. Então, ouça o que eu tenho a dizer. E Deus ordenou que fosse ter com o faraó e lhe falasse sobre essa fé. Então, ele foi ao Egito e um dia decidiu ver quem era mais forte, Deus ou o faraó. Agora o palco para um show épico está montado. Moisés versus o faraó. Um representante relutante de Deus confrontaria o homem mais poderoso da terra, o governante de todo o Império Egípcio. Agora Moisés, que na sarça ardente havia dito a Deus que estava com medo, sobe e vai ao palácio, e a Bíblia diz que de manhã cedo ele fica perante o faraó e pronuncia uma das frases mais famosas da Bíblia: liberte o meu povo. O faraó não dá atenção ao apelo de Moisés e aumenta o sofrimento e o tormento dos israelitas. Ele ordena que eles trabalhem o dobro. Então Deus inicia uma série de sinais e maravilhas designadas a persuadir o faraó a libertar os israelitas. Ele transforma as águas do Egito em sangue e ataca com ainda mais pragas. Ele manda um enxame de gafanhotos, as rãs, a tempestade de granizo e as doenças. E depois a escuridão cobre a terra. Mas o faraó se recusa a ceder. Então Deus manda Moisés lhe fazer uma ameaça inimaginável. Assim Moisés faz uma última visita ao palácio e lança a mais arrepiante ameaça de todas. Disse o Senhor, meu Deus: eu sairei à meia-noite a correr o Egito e todos os primogênitos morrerão. Desde o primogênito do faraó, que está em seu trono, até o primogênito da escrava. E em todo o Egito se ouvirão grandes gritos. Assim diz a Bíblia. Ainda assim, o faraó se recusa a deixar os israelitas irem. Deus instruiu Moisés para marcar os lares dos israelitas com sangue de um cordeiro sacrificado. Desde a antiguidade, as pessoas tentam encontrar explicações naturais para as pragas. Uma teoria sustenta que um cometa teria passado sobre a Terra. Outra teoria diz que um vulcão entrou em erupção no Mediterrâneo e encheu o céu com cinzas. Mas essa ecologista disse algo que eu acho realmente interessante. Ela disse que houve uma grande inundação na Etiópia, que trouxe uma quantidade anormal de água para o Nilo, e isso fez nascer uma quantidade exagerada de algas na água, que matou os peixes, e aí as rãs foram para a terra, levando o antraz consigo. Levando o antraz consigo? Ah, espera aí, isso não é antraz. Bom,
O antraz matou algumas vacas e o cheiro das vacas mortas atraiu as moscas. E depois veio a 8ª praga, que foi a dos gafanhotos. Mas eu não me lembro o que causou exatamente essa praga. Isso é interessante, mas eu acho que ainda há uma pergunta sobre a 10ª praga, a da morte dos primogênitos. O que causou? Encontrar uma explicação científica para as pragas é apelar. Se essas explicações puderem provar que cada detalhe é verdadeiro, então todo o livro é verdadeiro. Mas eu acho que todas essas teorias abalam a Bíblia. Se as pragas foram explicadas como um fenômeno natural, onde fica Deus nisso? Eu gosto dessas pessoas, gosto das teorias, e é bem mais fácil pensar nelas do que pensar sobre os personagens essenciais do livro todo. A Bíblia revela exatamente o que causou as 10 pragas. Foi Deus quem causou. E se vamos desenvolver um relacionamento com Deus, a história sugere que a gente saia daquilo que nos cerca e passe para algo novo. Vamos refazer a trilha dos israelitas para o leste em direção ao Sinai. A seguir, no Êxodo, o faraó muda de ideia sobre deixar os israelitas irem. Ele manda um exército atrás deles. Os israelitas logo chegam perto de um corpo d'água e ficam presos. Eles precisam de um milagre para atravessar aquelas águas. Mas que águas eram aquelas? Há 4 possibilidades de corpos d'água que eles podem ter atravessado. Nós temos o Mediterrâneo, a área pantanosa ao sul dali, o Timsa, os lagos amargos e o Mar Vermelho. O termo bíblico para corpo d'água, em hebreu, é Yam Suf. Não quer dizer Mar Vermelho. Na verdade, é Mar de Juncos. Mar Vermelho foi uma tradução errada. A primeira tradução no idioma grego, cerca de 200 anos antes de Jesus, que depois passou para o latim e depois para o inglês, para o rei James, em 1611. O junco em questão é o papiro. E o papiro é uma planta aquática. Isso parece descartar o pântano Mediterrâneo e o Mar Vermelho, deixando Timsa e os lagos amargos. Eu gosto de pensar no Timsa porque ele é um lago muito fundo e dá para imaginar em um dia de vento os israelitas atravessando-o e as carruagens seguindo, mas ficando presas na lama. Quando cheguei no lago Timsa, senti uma coisa diferente. Eu estava tão entusiasmado para encontrar o corpo de água que os israelitas atravessaram que havia me esquecido do significado maior da história. O Êxodo marca um ponto de virada na vida dos israelitas. Nesse ponto, os israelitas estão presos. Eles têm esse enorme corpo d'água de um lado e 600 carruagens egípcias se aproximando deles, vindas do delta. As pessoas começam a se aproximar de Moisés dizendo: "Foi por causa da falta de sepulturas no Egito que você nos trouxe até essa imensidão para morrer?" E Moisés diz sua famosa fala: "Não temais, estais firme, e considerai as maravilhas que o Senhor está para fazer." Como vai? Tudo bem. Podemos atravessar? Sim. O que está pescando? Peixe Moisés. E tem algum peixe Moisés aqui? Sim. Posso ver? Sim, senhor. O que é isso? É um tipo de... Parece um linguado. Você chama isso de peixe Moisés? Quando o mar foi aberto, ele dividiu esse peixe em 2 lados, um negro e um branco. Milhares de anos depois desse evento ter acontecido, a história da divisão das águas por Moisés ainda vive. Os israelitas foram marchando através do mar em solo seco. Havia uma parede de água à sua esquerda e outra à sua direita. Os egípcios, enquanto isso, vêm atrás deles. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram a seu lugar e cobriram as carruagens, os cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar ao encalço dos israelitas. Não escapou deles nem sequer um.
Mas os filhos de Israel passaram com o pé enxuto. O Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Ao dividir as águas, destruindo os egípcios, Deus mostra sua majestade, não somente sobre a natureza, mas também sobre a humanidade. Eu caminhei tudo isso e cheguei aqui nesse lago só para perceber que nem o evento e nem a maneira como ele ocorreu foram tão importantes. O importante foi que os israelitas vivenciaram a libertação como um ato de Deus. Eu sempre achei o êxodo um momento de libertação, da escravidão para a liberdade. Mas sentado aqui nessas águas, não posso deixar de pensar que deve ter sido incrível. Eles devem ter ficado com muito medo, porque estavam saindo de um lugar mais civilizado do mundo e indo para um lugar estéril, baseados na palavra de um Deus que eles nunca tinham visto. Talvez ninguém, desde Abraão, 800 anos antes, pudesse entender aquele grau de fé. Porque do outro lado do corpo d'água, do outro lado do Mar dos Juncos, estava um deserto e um grande desconhecido. A busca pela Terra Prometida havia apenas começado. Versão brasileira Centauro.